Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Bharyambu Rupamanchari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vancha Kalupataru Vyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekhara Izmirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasa Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à pura dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotara Sata Sisrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também ao meu mais adorado Shiksha e Sannyasa Guru Nitarila Pravista Om Vishnupada Ashtotara Sata Sisrimad Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj e também a todo o Shirupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaivadharma, capítulo 30, Madhura Rasa Vichar, Vatsalya e Madhura Rasa. Um dia, Vijay Kumar e Brajanatha, após honrarem Bhagavat Prashada, foram ter o darshan do Samadhi de Sri Haridasa Thakur e também de Sri Gopinatha no Sri Gopinatha Tota, é o mandir de Tota Gopinatha. Em seguida, eles foram até o Sri Radhakanta Mata. Após oferecerem seus pranamas aos pés de lótus de Sri Guru Goswami, eles então se sentaram para começar a discutir uma variedade de assuntos com Sri Dhyanachandra Goswami. No meio tempo, Sri Guru Goswami, após honrar Mahaprashada, ele misericordiosamente, ele saiu e se sentou na sua asana. Brajanatha, então, humildemente, perguntou-lhe sobre Vatsalya Bhakti Rasa. E Sri Guru Goswami respondeu: em Vatsalya Rasa, Shri Krishna é Vishayalambana e seus mais velhos, seus Gurujana, são o Ashroy Alambana. São todos que são mais velhos do que Krishna, entram nessa categoria de Vatsalya Rasa. Krishna é belo, né, com a sua tez negra. Ele é dotado de todos os sintomas de auspiciosidade. Seu comportamento é moderado, equilibrado. Sua fala é doce. E ele é simples e tímido. Ele é modesto. Ele é respeitoso com os mais velhos. E ele é caridoso. Dentre os seus mais velhos, Brajeshwari Jashoda e Brajeshwara Nanda Maharaj são os mais proeminentes. Outros são Rohini,
e também outras gopis mais velhas que também servem Krishna. Além deles, Devaki, Kunti, Vasudeva, Sandipani, etc. Nesta raça, o Udipana são as idades de Krishna, como por exemplo Kumara, na sua beleza, sua roupa, a sua infância, a sua agitação, suas palavras doces, seu sorriso e seus passatempos. Brajanata pergunta: por favor, me fale sobre os Anubhavas deste rasa. Então, os Anubhavas são cheirar a cabeça de Krishna, limpar o seu corpo com as mãos, oferecer bênçãos a ele, dar ordens a ele, nutri-lo, cuidar dele e dar-lhes instruções benéficas. O Anubhava geral, o Sadharana Anubhava deste rasa, são beijar Krishna, abraçá-lo, chamá-lo bem alto, gritar, né, pelo seu nome, e também repreendê-lo em momentos necessários. O Brajanata diz: qual sattvika transformações, né, surgem nesta raça? Ou seja, as transformações físicas, né? Então Goswami responde: existem 8 sintomas, como por exemplo, derramar lágrimas, tremer, tremores, suores, né? Ficar paralisado, catatônico, né? Existe também um sintoma único, que é o leite fluir dos seios das gopis, no caso especialmente no caso das gopis mais velhas, especialmente de Mãe Yashoda. Então existem, na verdade, 9 sattvika vikaras nesta raça. E o Brajanata diz: por favor, me diga então sobre o Vyabhichari Bhava desta raça. E Goswami responde: em Vatsalya raça, os Vyabhichari Bhavas são os mesmos, né, daqueles que eu expliquei anteriormente em conexão com Dasya raça. Em adição, todos os demais, existe Apasmara, que é desmaio. Brajanata então pergunta: qual é o Staibhava desta raça? E Goswami responde: o Staibhava é o rati de de ser benevolentemente superior, né, ao objeto, né, da sua bondade, que está desprovido de reverência. Ou seja, um sentimento de que Krishna depende deles, né, de que Krishna depende, que eles são superiores a Krishna. O Vatsalyarati de gopis como Yashoda é naturalmente maduro. O Staibhava desta raça progride através de Prema e Sneha até Raga. A Bhava de Baladeva Prabhu está misturada com Dasya e Vatsalya também. A Bhava de Yudhishthira está combinada com Vatsalya, Dasya e Sakya. A Pritidasya raça de Ugrasena está combinada com Vatsalya e Sakya, enquanto Nakula, Sahadeva e Narada têm uma mistura de Sakya e Dasya. E assim como a Bhava de Rudra, Garuda e Uddhava. O Brajanata diz: Prabhu, eu compreendi Vatsalya raça. Agora, por favor, me explique a raça mais elevada, Madhura raça. Para que nós então possamos ser abençoados simplesmente por ouvir sobre ela. E Goswami responde: Madhura Bhakti Rasa foi chamada de Mukhya Bhakti Rasa, ou seja, a principal. As divas condicionadas se abrigaram na raça mundana, mas quando a sua inteligência torna-se dedicada a Ishvara, ela naturalmente alcança o caminho do desapego. Mesmo assim, ela não pode se
aproximar de Madhura Rasa até que se torne elegível para Chidrasa. Então, tais pessoas não têm qualificação para esta raça. A natureza de Madhura Rasa torna difícil a sua compreensão. E os candidatos a Madhura Rasa são raramente encontrados. Essa é a razão pela qual esta raça é extremamente secreta. Madhura Rasa é naturalmente um assunto muito extenso, mas eu irei resumi-la brevemente para vocês. Então, Brajanata pergunta: Prabhu, eu sou um seguidor de Subala. Eu sei que você irá considerar a minha qualificação para ouvir sobre Madhura Rasa e me instruir apropriadamente. E o Goswami responde: os Priya Narmasakas são capazes, são aptos, né, para entrar em Sringara Rasa até um certo ponto. Sringara Rasa significa Madhura Rasa, é um sinônimo. Então, eu irei manter a sua qualificação em mente, né, irei considerá-la, e falarei apenas aquilo que é apropriado para você. E não direi nada que não seja adequado. O Brajanata então pergunta: quais são os alambanas desta raça? Então, Goswami diz: Shri Krishna é o Vishaya Alambana desta raça. Assim como um galanteador, né, romântico, ele é a morada suprema, né, da qualificação em desfrutar esses passatempos que são incomparáveis, né, em beleza. Né? O Ashroya Lambana desta raça são as Gopis de Braja. E Srimati Radhaji é a melhor dentre todas as amantes de Krishna. O som da Murali de Krishna é o Udipana desta raça. E os Anubhavas são lançar olhares de soslaios e sorrir. Todos os Satvika Bhavas se manifestam completamente em Madhura Rasa, bem como os Vyabhichari Bhavas, com exceção de preguiça e terror. Brajanata então pergunta: qual é a natureza do Sthai Bhava desta raça? E o Goswami responde: Madhura Rati se torna Madhura Bhakti Rasa quando ele foi nutrido por um vibhava apropriado, né, de acordo com a Atma de cada um. Tal Rati, por Radha Madhava, não está sujeito, né, sujeito a nenhum tipo de obstrução através da influência de influências de bhavas compatíveis ou incompatíveis. Então, Brajanata diz: quantos tipos de Madhura Rasa existem? Ele responde: existem duas divisões de Madhura Rasa. Uma é Vipralamba e a outra é Sambhoga, ou seja, Vipralamba separação e Sambhoga encontro. E Brajanata diz: o que é Vipralamba? Existem muitos tipos de Vipralamba, como por exemplo Purvaraga, Mana, Pravasa. E Brajanata responde: o que é Purvaraga? Purvaraga é o bhava que existe antes do encontro com o seu amado. E Brajanata diz: o que é Mana e Pravasa? Goswami disse: eu não preciso explicar Mana, porque todos já entendem isso. Pravasa significa estar separado, né, do seu amado, em viraha, separação. Então Brajanata diz: o que é Sambhoga? O Goswami responde: Sambhoga é o Bhoga, Ananda, que ocorre quando os amantes se encontram. Eu não falarei mais sobre Madhura Rasa. Aqueles sadhakas qualificados para Madhura Rasa devem aprender os seus mistérios confidenciais estudando o Sri Ujjvala Nilamani de Rupa Goswami Pada. Então, Brajanata pergunta: por favor, nos diga algo sobre a posição de Gauna Bhakti Rasas. Então aqui encerrou o assunto
aparentemente, né, encerrou-se o assunto, pelo menos agora, tá? Sobre as raças. Ele não, o Guru Goswami não quis ir muito profundo, considerando também o humor do próprio Brajanata, né, que é um humor de Sakyarasa, né, e disse, olha, aqueles que são de Madhura Rasa devem estudar o Sri Ujjvala Nilamani, né, profundamente, para que só então possam ter acesso a esses mistérios. Do contrário, isso não deve ser falado abertamente para qualquer um. Então agora, ele mudando de assunto, ele vai pedir para falar sobre as 7 raças secundárias, tá? Gauna Bhakti Rasas. Então, Guru Goswami responde: existem 7 Gauna raças, como Hasya, riso, comédia, Adbhuta, que é encantamento, Vira, que é heroísmo, Karuna, compaixão, Roudra, ira, Bhayanaka, medo, Bibhatsa, desgosto. Quando elas ficam muito poderosas e assumem o lugar das Mukhya raças, elas então aparecem como separadas, como raças individuais. Quando elas atuam de maneira independente, desta maneira, elas então se tornam o Sthaibhava. E quando elas são nutridas por um Vibhava apropriado, né, elas então se tornam rasa. Na verdade, apenas 5 Mukhya raças existem: Shanta, Dasa, Sakya, Vatsalya e Madhura. As outras 7 Gauna raças, começando por Hasya, né, são geralmente incluídas na categoria de Vyabhichari Bhava. Tá? Brajanata diz: estou completamente, vamos dizer assim, eu já entendi completamente Hasya, etc., pelos meus estudos de Rasa Vichari nos Alankara Shastras. Por favor, então, agora me diga sobre a relação com Mukhya Rasas. Então Goswami diz: agora eu explicarei como as diferentes raças, como Shanta, são mutuamente compatíveis ou incompatíveis. Então, Dasya, Bibhatsa, Dharma, Vira e Adbhuta são todas compatíveis com Shanta. Adbhuta também é compatível com Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhura. Aqui ele está fazendo uma relação entre as 7, né, e as 5. Né? Shanta é incompatível com Madhura, Juda, Vira, Roudra e Bhayanaka. Dasya é compatível com Bibhatsa, Shanta, Dharma, Vira e Dhanavira, mas incompatível com Madhura, Juda, Vira e Roudra. Sakya é compatível com Madhura, Hasya, Juda, Vira e incompatível com Vatsalya, Bibhatsa, Roudra e Bhayanaka. Vatsalya é compatível com Hasya, Karuna e Bhayanaka, mas incompatível com Madhura, Juda, Vira, Dasa e Roudra. Madhura é incompatível com Hasya e Sakya e incompatível com Vatsalya, Bibhatsa, Shanta, Roudra e Bhayanaka. Hasya é compatível com Bibhatsa, Madhura, Vatsalya e incompatível com Karuna e Bhayanaka. Adbhuta é incompatível com Vira, Shanta, Dasa, Sakya, Vatsalya e Madhura e incompatível com Hasya, Sakya, Dasa, Roudra e Bibhatsa. Vira Rasa é compatível com Adbhuta, mas incompatível com Bhayanaka. De acordo com a opinião de alguns, Vira é também incompatível com Shanta. Karuna é compatível com Roudra, Vatsalya, mas incompatível com Vira, Hasya e Sambhoga, né, em Sringarasa, e também Adbhuta. Roudra é compatível com Karuna e Vira, e incompatível com Hasya, Sringara e Bhayanaka. Bhayanaka é compatível com Bibhatsa e Karuna, e incompatível com Vira, Sringara, Hasya e Roudra. Bibhatsa é compatível com Shanta, Hasya e Dasya, e incompatível com Sringara e Sakya. As outras combinações restantes são todas mutuamente neutras, sem qualquer efeito. Então, Brajanata pergunta: por favor, descreva o resultado das combinações.
Então, o Goswami diz, o sabor de rasa, ele aumenta pela combinação de raças compatíveis. A combinação de angas, ou seja, suplementares, com ang principal, as principais raças, é bom. Sempre que, não, mesmo que uma raça compatível seja Mukhya ou Gona, né, é apropriado fazer com que o complemento Mitra, né, seja o Angirasa. Então, para Janata pergunta, por favor, me diga sobre a diferença entre Anga e Angi. Goswami responde, quando qualquer raça, seja Mukhya ou Gona, dominam outras raças e tornam-se proeminentes, são chamadas de Angi. E a raça que nutre o Angirasa, ela faz o papel de Sancharibhava como Anga. Isso está declarado no Vishnu Dharmotara. O verso diz, quando raças se combinam, devemos compreender que a raça cuja natureza em particular é proeminente é o Sthairasa, e as outras raças são, então, Sancharibhavas. Então, sempre que uma predomina, ela torna-se Sthaibhava, e a outra, então, estará na categoria de Sancharibhava. Então, Prajanata diz, como Gonarasa pode ser Angi? Então, Rupa Goswami explica isso no Bhakti Rasamrita Sindhu 4.8.46 ao 50. Ele diz, às vezes, até mesmo Gonarasa alcança a posição de Angi quando ela está inspirada por uma abundância de Vibhava. E também foi nutrida por Mukhya Rasa, que geralmente predomina, né, sobre ela, mas que agora se desenvolveu, né, e há uma condição contraída, Gona Bhava, ou seja, secundária. Nesse momento, a Mukhya Rasa anterior se torna Anga. Ela se oculta, ela oculta o seu próprio esplendor e nutre também o Gona Rasa, que se tornou Angi. Assim como Upendra Bhagavan, Vamanadeva mantiveram Devaraja Indra. Diferente de Gona Sancharibhavas, este Mukhya Rasa não surge na terra do coração daquele devoto que está dotado com uma fragrância sublime na forma de uma tendência para serviço transcendental. Em outras palavras, a Mukhya Rasa, ela não aparece, ela não desaparece, né? Assim como as Gona Rasas fazem quando elas então se tornam Vyabhichari e desaparecem dentro de Mukhya Rasas. Ao contrário, diferente disso, a Mukhya Rasa ela permanece independentemente manifesta, nutrindo a si mesma por um agregado de bhavas compatíveis, né, que assumem a posição de angas. Bastante complicado, bastante técnico, não se atenham muito a isso, caso não consigam compreender, porque isso é realmente muito específico, muito, muito detalhado. É bom ouvir, saber que existe, mas no momento certo também tudo isso se fará claro quando nós precisarmos, né, disso no nosso próprio bhajana. Uma coisa interessante de se notar é que você pode ouvir sobre todo o conhecimento de Bhakti, mas aquilo só fará sentido se você estiver aplicando isso ou num estágio referente a esse conhecimento. Aí sim isso faz sentido para você. No nosso caso atual, pelo menos no meu, eu posso dizer, eu sei que eu tenho uma audiência grande, não posso falar por todos, mas pelo menos no meu estágio é a Anartha Nivriti, ou seja, eu quero entender como os anartas atuam, né, como que eles podem ser eliminados, né, como é a influência deles,
como nós podemos controlá-los, etc. Tudo isso aqui, essa realidade, está além da minha prática individual. Porém, não significa que eu não possa saber sobre isso. No entanto, isso fará sentido, né, e terá aplicabilidade quando chegarmos nesse estágio. Tá? Então não é uma prerrogativa não é uma necessidade você ter que saber isso ou, né, meditar sobre isso. Não, não é necessário. Tá? Só basta saber que existe. Você deve também notar que este angarasa ele é apenas aceito quando ele está combinado com angirasa, para aumentar esta raça. Do contrário, essa combinação com outra angarasa se tornará infrutífera. Então, Brajanata diz: o que acontece quando raças incompatíveis são combinadas? E o Goswami responde: se você misturar um suco doce com alguma coisa azeda, salgada, né, ou pungente, né, este sabor ficará muito ruim. Né? Da mesma forma, quando uma raça está combinada com outra que é incompatível, o resultado é que não há raças, né? Ou seja, virasata, né? Sem sabor. Ou seja, uma anula a outra. Esta combinação defeituosa de raças opostas pode ser chamada de rasa abhasa. A Brajanata pergunta: a combinação de raças incompatíveis é invariavelmente ruim sempre? E o Goswami responde: no Bhakti Rasamrita Sindhu 4.863 e 64, Shrupa Goswami diz: a combinação de duas raças incompatíveis não resulta em virasata, né, sob as seguintes circunstâncias. Primeiro, quando alguém estabelece a excelência de uma raça, né, através de declarações lógicas, e por descrever as obstruções ou inferioridade de outra raça que é incompatível com a primeira. Quando alguém descreve a lembrança de uma raça incompatível, quando alguém estabelece a similaridade, quando existe a intervenção de uma raça neutra ou incompatível, ou quando existe uma diferença entre Vishai e Ashray, de Guna raça e Mukhya raça, que são incompatíveis entre si. Tá? Então, além disso, há um outro ponto a ser considerado. Nos Bhaktas, como Yudhishthira, Dasa e Vatsalya se manifestam separadamente em diferentes momentos. Mutuamente incompatíveis, essas raças não surgem ao mesmo tempo. Tá? No entanto, no estágio de Adiruddha Mahabhava, se todos as bhavas incompatíveis surgissem juntas, elas então não iriam gerar rasa bhasa. Então, no estágio de Adiruddha Mahabhava, a junção dessas raças incompatíveis não gera rasa bhasa. Rupa Goswami diz, no Bhakti Rasamrita Sindhu 4.883, quando muitas raças contraditórias se combinam de uma vez só em uma personalidade, que é, por exemplo, a joia dentre todos os Mahapurushas e que está dotado de um Mahashakti inconcebível, né, isso apenas incrementa a maravilha daquela natureza, daquele sabor. Então o Brajanata diz: eu já ouvi de pessoas versadas e Vaishnavas rasikas que o Srimad Mahaprabhu tinha uma opinião menor, vamos dizer assim, sobre Rasa Bhasa, e que ele nunca ouvia bhajans, kirtans e poesias que continham Rasa Bhasa. Agora, por favor, me diga quantos tipos de Rasa Bhasa existem. E o Goswami diz: Rasa, quando está desprovida de um Angi, é chamada então de Rasa Bhasa. Ou seja, quando
não há uma raça que é proeminente, o que é Ang, né? As duas se anulam, então se tornam raça bassa. Existem três estágios de raça bassa. O mais elevado, o tama, o intermediário, o madhyama e o menor, kanishta. Eles são chamados de uparasa, anurasa e aparasa, respectivamente. Então, Brajanata pergunta, o que é uparasa? E Goswami responde, se alguma das 12 raças, começando por Shanta, tem algum ingrediente, como por exemplo o Staibhava, o Vibhava, o Anubhava, que se tornou desfigurado, Virupita, ele então é chamado de Uparasa. Uparasa é causado por uma desfiguração, né, do Staibhava, do Vibhava e do Anubhava. O que é Anurasa? Pergunta Brajanata. As raças secundárias, começando com Rasya, né, se não estão relacionadas a Krishna, são chamadas de Anurasa. Se Virarasa, etc., se manifestam em neutralidade a algumas personalidades, então ela é também Anurasa. Brajanata pergunta, mas se elas surgirem no coração de alguém que não tem relação com Krishna, elas então não são raças, né? Nesse caso, elas seriam apenas raça mundana. Por que então existe um sintoma de anurasa descrito? Então Goswami pergunta, raça é anurasa apenas quando não tem uma relação direta com Krishna. Por exemplo, as gopis elas riem quando elas veem o nariz da macaquinha de estimação de Srimati Radhika, Kakati. Tá? Ou seja, elas riram do nariz dessa macaquinha. Um outro exemplo é quando Devarishi Narada vê alguns pássaros sentados no tronco de uma árvore lá em Bandirvan, discutindo sobre Vedanta. Quando ele vê isso, existe uma grande surpresa, né? Ele fica muito impressionado. Então, a Adbhuta Rasa surge em seu coração. Né? O riso das gopis e o Adbhuta Rasa que surge no coração de Narada não tem nenhuma relação direta com Krishna, mas ainda assim eles têm uma relação distante com ele. Né? De uma certa forma, existe uma relação, existe uma ligação, né, com Krishna. Consequentemente, esses são exemplos de Anurasa. Então, Brajanata pergunta, o que é Aparasa? Quando os oponentes de Krishna, né, são o Ashray de qualquer Gauna Rasa, começando com Hasya Rasa, né, e o Vishai é Krishna, o próprio ele, Krishna, então o resultado é Aparasa. Por exemplo, a risada repetida de Jarasandha, quando ele viu Krishna correndo no campo de batalha, é um exemplo de Aparasa. Srila Rupa Goswami, ele então descreveu no Bhakti Rasamrita Sindhu 4.941, que diz, algumas pessoas se referem ao Bhava em termos de Tad Abhasa, ou seja, um reflexo pequeno da verdade absoluta, e outros como Rasa Bhasa. No entanto, eruditos que realizaram Rasa apenas usam esse nome Bhava, né, para denotar raça que está derivada, né, de uma Ananda transcendental. Quando Vijay Kumar e Brajanata ouviram, né, este Rasika, este Rasika e encantador explicação de Rasa Tattva, eles caíram aos pés de lótus de Guru Goswami, né, chorando profundamente, né, e falaram com uma voz embargada de emoção. Agyana timirandasya gyanam janam shalakaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha. Eles prestaram reverências ao Guru nesse verso famoso que diz, eu ofereço minhas respeitosas reverências a Shri Gurudeva, que aplicou o unguento de Divya Jnana, né,
E assim então removeu a escuridão densa de desejos por Dharma, Artha, Kama e Moksha, que surgem dos 5 tipos de ignorância. Dessa maneira, ele abriu os meus olhos transcendentais, que se tornaram então inclinados para o serviço de Hari. Erguendo-os com afeto, Shri Guru Goswami os abraçou. Ele os abençoou, dizendo que este Rasa Tattva possa se manifestar em seus corações. Assim, todos os dias, Vijaya e Brajanatha conversavam sobre tópicos espirituais com Sri Dhyanachandra Goswami e aceitavam a Charanamrita de Sri Guru Goswami, que são a prashada dos seus remanentes. Né? Em vários momentos, eles observaram que muitos Vaishnavas puros estavam ocupados em bhajana. Às vezes, em seus bhajan kutiras, às vezes no samadhi de Haridas Thakur, às vezes no templo de Sri Gopinatha e às vezes no Siddha Bakula. Assim, através de um exemplo de Vaishnavas, dos Vaishnavas, eles então ficaram imersos nos bhavas favoráveis para o seu bhajana. Eles também tiveram um darshana direto dos locais mencionados no Stavavali e no Stavamala, onde Sriman Mahaprabhu experimentou uma absorção completa em bhava. O que quer que os Shuddha Vaishnavas falem como Nama Sankirtana, eles estavam ali para... Não, sempre que os Vaishnavas puros executavam Nama Sankirtana, eles estavam ali para se unir a eles. Dessa maneira, ambos amadureceram consideravelmente em seus bhajanas. Então, Vijaya ele considerou, né, profundamente Shri Guru Goswami, ele nos deu a shiksha sobre Madhura Rasa. Mas foi apenas um sumário breve. Né? Então, deixe que Brajanatha permaneça imerso em Sakyarasa. Em um momento apropriado, eu virei sozinho até Shri Guru Goswami para ouvir as suas apreciações mais elaboradamente sobre Madhura Rasa. Tá? Então, dessa maneira, o Vijay Kumar começou então a, obviamente, desejar ouvir mais. Por quê? Porque pertence à raça dele. Ele está em Madhura Rasa. Né? Pensando assim, através da misericórdia de Dhyanachandra Goswami, ele então conseguiu uma cópia do Sri Ujjvala Nilumani e começou a estudá-lo. Qualquer dúvida que surgisse em sua mente, Sri Guru Goswami rapidamente iria reconciliar com muita misericórdia. Certa vez, ao entardecer, enquanto Vijaya e Brajanatha estavam passeando, eles então chegaram até as margens do oceano. Sentados na praia, eles então olharam para as ondas. Não havia fim para as ondas constantemente se manifestando. Observando isso, eles pensaram: a vida é também cheia de... a vida é também repleta de um fluxo incessante e contínuo, né, de ondas. Dessa maneira, ninguém sabe o que poderá acontecer no futuro, né, com cada um de nós. Portanto, nós devemos imediatamente aprender o método de Raga Marga Bhajana. Ou seja, quanto antes você deve se dedicar à prática de Bhajana, especialmente de Raga Marga. Então, Brajanatha disse: eu vi,
né, o Bhajana Padati, composto por Sri Dhyanachandra Goswami. E me parece que ele foi estudado sob orientação de Gurudeva. E que... Não, perdão. E que me parece que, se for estudado, né, sob orientação de Gurudeva, podemos alcançar um resultado maravilhoso. Né? E irei fazer uma cópia. Então, tomada essa decisão, ele pediu a Sri Dhyanachandra Goswami a permissão para copiar este manual. Mas Sri Dhyanachandra se recusou a dá-lo, a menos que Guru Goswami lhe desse permissão para isso. Então, dessa maneira, ele então se aproximou de Sri Guru Goswami, implorando que permitisse, né, que desse permissão a Dhyanachandra Goswami dar-lhes uma cópia do Padati. Então, Sri Guru Goswami, ele aceitou. E quando Vijaya e Brajanatha obtiveram-no, eles então fizeram 2 cópias. Eles consideravam que eles deveriam esperar por um momento oportuno, né, para pedir a Sri Guru Goswami que lhe explicasse, né, um pouco mais a fundo este Padati. Então, o Sri Dhyanachandra Goswami, ele era um erudito muito versado, né, com uma visão muito profunda, né, e compreensiva dos Shastras, especialmente em relação aos processos de Haribhajana Tantra. Nenhum outro erudito podia ser comparado à sua experiência, e ele era o mais proeminente dentre todos os discípulos de Shri Gopala Guru. Compreendendo que Vijaya e Brajanatha eram qualificados para o bhajan, ele os instruiu, né, de maneira adequada. Ocasionalmente, eles iam até os pés de lótus de Sri Guru Goswami para clarificar, né, esclarecer algumas dúvidas sobre a sua prática de bhajana. Gradualmente, então, eles se aprofundavam em seus estudos, né, e vieram a compreender os passatempos diários de Chaitanya Mahaprabhu e de Krishna, né, ficando assim, então, absortos em Ashtakaliya Lila Bhajana. Eles prestavam serviço dentro de seus corações através das 8 divisões do dia. Ou seja, né, eles já estavam agora aptos para meditar na Ashtakaliya Lila, nos 8 passatempos de Krishna. Tá? Então, aqui termina o capítulo 30 do Jaiva Dharma. Vamos então encerrar e dar sequência na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyasya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo.